paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você junto conosco. Que Deus possa te abençoar, o aluno, o professor. Estaremos iniciando mais uma aula abençoada do Senhor. Como de costume, vamos começar a nossa aula fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos abra o entendimento para que nós possamos compreender a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai querido, por estar aqui nessa manhã. Abençoa nossos alunos, nossos professores, Senhor, para que nós possamos compreender a sua palavra, possamos entender, Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos transmitir através, ó Pai, da sua palavra, que nessa manhã nós possamos ser abençoados por esse tão maravilhoso conhecimento. No nome de Jesus é que eu peço a Ti e agradeço desde já. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023, O tema dessa lição é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estaremos estudando na lição hoje, irmãos, a lição número 10, e o tema dessa lição é o avivamento na vida pessoal. Assunto muito importante, assim como todas as nossas lições são para a nossa vida. O nosso texto áureo você pode acompanhar na sua revista ou na sua Bíblia, está lá no Salmos 63, versículo 3 e 4, que diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Então, Salmo 63, versículo 3 e 4, nossa verdade prática diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado, Nossa leitura bíblica em classe está no livro dos Salmos 63, versículo 1 a 8. Vamos ler? Versículo 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio, jubiloso, cantarei refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, e a Tua destra me sustenta. Então, meus irmãos, nessa lição estaremos estudando, sobre esse avivamento na vida pessoal do cristão. É uma forma aonde nós podemos ver Deus nos abençoar, e estamos estudando nessas últimas lições, nesse trimestre, o avivamento. Já vimos avivamento na última aula, avivamento no Brasil, avivamento pelo mundo nas demais lições, e vamos ver hoje o avivamento na nossa vida pessoal, Então, nós estaremos agora junto com o evangelista Aguinaldo, ele vai estar ministrando essa aula. Meu irmão, fique conosco até o final, acompanhe na sua revista, na sua Bíblia. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você, vai instruir a sua vida. São lições preciosas, para que nós possamos ter uma vida avivada, a nossa vida pessoal. Amém? E fique conosco até o final. Quero nesta manhã cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, dizer da alegria de mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Dominical, e nesta feita a lição de número 10, onde nós, nesse trimestre, a gente vem falando sobre o avivamento que é o desejo de Deus, para todos nós. E nesta lição de número 10, nós vamos ver sobre o avivamento na vida pessoal. Nós sabemos que isso tem que ser uma busca pessoal de cada um, individual, podemos melhor assim dizer. É o desejo de cada pessoa estar buscando este avivamento, essa
proximidade com Deus, nesta comunhão com Deus, pois nós sabemos que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força, é Ele que nos encoraja a cada dia para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos continuar. Então isso é um desejo, tem que ser, né, um desejo do coração de cada pessoa, essa busca pela presença de Deus, né, pela ajuda de Deus, para que nós possamos prosseguir e continuar. E como falamos, né, o avivamento na vida pessoal. E nós vamos aprender nesta manhã sobre o que o salmista, né, ele tem a nos mostrar, a nos falar. Nós entendemos que a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então jamais nós podemos pensar, não preciso. Nós precisamos todos os dias de nos renovar, né, de nos fortalecer, de nos encher da presença de Deus. Então essa busca, ela tem que ser constante, né? Ela tem que ser diária. Não basta uma vez só, ou como muitos dizem, uma vez cheio para sempre. Não. Nós sabemos que as nossas limitações, o nosso dia a dia, as adversidades, né, os problemas que se levantam contra nós, o nosso adversário, ele tenta e vai a cada dia nos forçar, nos tentar a distanciar de Deus, né, a ficar mais longe de Deus. Mas nós temos que prosseguir, né, continuar em buscar essa presença diária, né, de Deus nas nossas vidas. E essa lição nós vamos ver e entender o que o salmista, qual era, né, o segredo que o salmista ele tinha para nos passar, né, que está registrado na palavra de Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o avivamento na vida do salmista. O que o salmista fazia para que ele pudesse ter essa vida avivada, né? Essa vida na presença do Senhor, essa constante busca, esse anseio, né, por estar na presença do Senhor. Como falamos, então nós temos que almejar, nós temos que desejar, né, querer estar na presença do Senhor, querer essa busca, essa presença tão maravilhosa. Nós podemos ver que tanto isso é verdade, que podemos até dizer aqui que quando Jesus ele foi subir ao céu, ele disse para os seus discípulos, né, agora vocês vão até Jerusalém, que lá do alto eu vou revestir, né, vocês de poder, esse revestimento. Enquanto Jesus estava com eles ali, a presença de Jesus era real no meio deles, tanto que Jesus disse lá, eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou enviar outro Espírito Consolador para que fique no meio de vós. Então o que é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Então depende de nós, o Espírito Santo está aí, mas como diz a palavra de Deus, né, ele está batendo a porta. Aquele que abrir a porta do seu coração, aquele que almejar, aquele que buscar, aquele que realmente almejar esta presença, ele está pronto para nos encher, pronto para nos fortalecer, pronto para nos dar força para que nós possamos prosseguir. E nós vamos ver nesse primeiro ponto o avivamento na vida do salmista. O que tem que ser feito, né, para que esse avivamento possa estar nas nossas vidas? Primeiro subtópico diz que para que o avivamento ele aconteça nas nossas vidas, tem que ser uma busca sincera. Nós sabemos, Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece os nossos corações,
E não adianta simplesmente falar ou pedir sem que isso parta do nosso coração, seja um coração sincero, um coração que realmente esteja almejando a presença de Deus, esteja buscando a presença de Deus. Então, o que o salmista está dizendo aqui, essa busca tem que ser sincera. O que ele está querendo dizer? Tem que ser de coração, né? Buscar com entusiasmo a presença de Deus, se lançar na presença de Deus, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso da sua presença, né? Eu preciso de ser revestido do teu poder, porque nas orações do salmista, ele buscava com entusiasmo a presença de Deus, dizendo: Deus, tu és o meu Deus. Buscava e dizendo, né, de madrugada te buscarei, e dizendo mais: a minha alma tem sede de ti. Então a ansiedade, o anseio pela presença de Deus, por buscar, por estar na presença de Deus. Então, quantas vezes nós deixamos isso, o desânimo, tantas outras coisas, entretenimentos, que a gente às vezes coloca à frente, né? Nos impedem de buscar a presença de Deus, nos impede de estar na presença de Deus, mas que, como o salmista disse aqui, que essa busca ela possa ser sincera, que essa busca ela possa ser de coração, né? Que o nosso coração possa realmente estar inteiramente voltado para buscar o Senhor, buscar a presença de Deus, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor, como o salmista aqui, ele tinha plena convicção: Tu és o meu Deus. Então, que realmente nós possamos colocar ou ter Deus como o nosso Deus, como o nosso Senhor. O que é isso? Um Deus, ele não pode ser substituído. Um Deus, ele não pode ser trocado. Ele é Senhor, ele é o meu Deus, é nele que eu confio, é nele que está a minha força, é nele que eu vou buscar. Então, é algo do coração. Então, e eu pergunto, né, o que nós estamos colocando diante de nós, né? Qual que é a nossa prioridade maior? Qual que é o nosso anseio maior? Mas que nós, nesta manhã, nós possamos realmente, a nossa alma, ela possa ter sede de Deus, que realmente nós possamos fazer como o salmista Davi aqui, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Ele é o nosso Deus. E mais, né? O salmista diz no segundo subtópico: primeiro, uma busca sincera, depois ele contemplando e bendizendo ao Senhor, né? Engrandecendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Nesse ponto nós podemos aprender com ele o respeito, né? A respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Reconhecer a grandeza de Deus, saber que Ele é Deus, saber que Ele é Senhor, saber que Ele é aquele que pode todas as coisas, glorificar o nome do Senhor. Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és eterno, só Ele é o Deus, né, único e verdadeiro. Então o salmista aqui sempre bendizendo o nome do Senhor, sempre exaltando o nome do Senhor. Então esse tópico está nos ensinando isso, que nós temos que bendizer, que nós temos que exaltar o nome do Senhor, que nós temos que glorificar o nome do Senhor. Somente um verdadeiro avivamento na vida do crente é capaz de fazer isso. Somente o crente que é avivado, somente o crente que tem a presença de Deus, ele consegue, né, bendizer o nome do Senhor, consegue exaltar o nome do Senhor. Então que nós, a cada dia, irmãos, possamos bendizer, glorificar
exaltar o nome santo do Senhor, porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. E o terceiro subtópico desse primeiro ponto, o salmista vai entender e reconhecer: Deus é o nosso auxílio. Ele está fazendo aqui uma afirmação, né? Confirmando: a Deus é o nosso auxílio. Então é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Em vários salmos, o salmista ele faz essa confissão: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu auxílio, Tu és a minha fortaleza. Em outras, Tu és o meu refúgio, Tu és um socorro bem presente na hora da angústia. Então nós entendemos e compreendemos, né, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. E o salmista aqui ele começa com essa afirmação, né, dizendo, partindo da sua boca, né, a presença de Deus, a sua boca louvará o Senhor da vida. Esse é o que? É o resultado de uma busca e da contemplação do Senhor. Então o salmista ele sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia do auxílio, júbilo e segurança. O que é isso? É ter um conhecimento de Deus, é conhecer a Deus. Às vezes nós nos limitamos, mas nós sabemos que Deus não é limitado. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Como o salmista diz aqui, colocou: Deus é o nosso auxílio. Então, é entender isso, é contemplar a grandeza de Deus. Então, porque Oséias 6:3 diz, né, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o que ele está querendo dizer ali? A cada momento, a cada passo que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos o quê? Criando mais intimidade com Deus, nós vamos mais nos aproximando de Deus, e o passo que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso sustentador, que Ele é o nosso auxílio, que Ele é a nossa fortaleza. Então, o resumo desse primeiro ponto aqui diz que o anseio e a busca sincera pela presença de Deus, ela nos possibilitará, ou nos possibilita em um avivamento na vida, ou possibilitou, né, um avivamento na vida do salmista. Então nós também não somos diferentes, né? Se nós queremos, se nós almejamos esse avivamento, tem que ter uma busca sincera, tem que nós bendizer ao Senhor, e tem que nós reconhecer que Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro, como diz a palavra, né, bem presente na hora da angústia. E o nosso segundo ponto vai falar sobre o avivamento espiritual do crente. Como que nós conseguimos esse avivamento? De que forma, de que maneira que nós nos aproximamos de Deus? Mais uma vez eu repito aqui sobre Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, de que forma que nós vamos adquirir este avivamento, né? Esta presença de Deus nas nossas vidas. O primeiro subtópico diz que nós temos que reservar, né, reservando uma agenda de piedade. O que quer dizer, o que significa, né? Nós temos que nos dispor. Tudo tem um preço, nada vem por acaso, embora que nós sabemos que Deus é aquele que pode todas as coisas. Se Deus quisesse nos pegar e nos moldar, mudar o nosso coração,
para que nós pudéssemos fazer o que Ele queria, Ele podia fazer, mas não, Ele deixa na nossa vontade, no nosso livre arbítrio. Então, o que é isso? É uma busca nossa, é um desejo nosso. E para nós adquirirmos, para nós ganharmos esse avivamento, tem que haver um sacrifício nosso, tem que haver uma dedicação nossa. Nós temos que nos submeter, primeiro, à prática da oração. Nós vemos o salmista, ele orava 3 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. Tantos outros, Jesus, tinha uma vida diária na oração. Exemplos para que nós possamos seguir, para que nós possamos estar realmente na presença de Deus, para que nós possamos realmente estar no foco da vontade de Deus. O segundo subtópico vai dizer sobre a prática da oração. Como falamos, a Bíblia aqui ela registra vários homens que desenvolveram um hábito de oração ao longo do dia. Às vezes nós achamos que para orar nós precisamos só estar de joelhos. Não, nós sabemos que hoje nós, com a nossa agitação, com a nossa correria do dia a dia, às vezes não é possível você estar em um local reservado para que você possa estar orando. Mas independente do local, independente do momento, independente da onde nós estivermos, nós podemos ter ou fazer essa prática da oração, exercitar, melhor dizendo, essa prática da oração e seguir o exemplo destes homens que 3 vezes ao dia oravam. Então, nós levantamos, oramos, agradecemos a Deus. É possível que alguém não tenha essa prática de, ao primeiro despertar, a primeira coisa a se fazer é agradecer a Deus, é falar com o seu Deus, como nós aprendemos no primeiro subtópico, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor, e que nós possamos assim fazer. O salmista tinha um costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, lá no Salmo de número 55, verso 17. Daniel, como eu já disse, orava 3 vezes ao dia, Daniel 6 e 10. Jesus, que é o nosso maior exemplo de modelo de oração, ele orava de que forma? Intensamente no dia. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 44. Então, esse é o que? A oração é algo que, como está dizendo aqui, é um exercício diário. Então, se nós, igualmente você, se você tem a prática de se exercitar todo dia, se você não o faz, parece que o seu dia não está completo, parece que está faltando algo, ou melhor, está faltando algo, Você deixou de fazer algo habitual, que todos os dias você fazia. Na mesma forma, a oração como sendo um exercício, a partir do momento que nós deixarmos de fazer, que nós deixarmos de orar, vai estar faltando algo nas nossas vidas. O nosso dia não vai estar completo, mas que nós podemos exercitar essa prática, orar, não simplesmente por orar, mas simplesmente por entender que é uma necessidade, que nós precisamos orar, assim como o alimento diário é essencial para as nossas vidas física, assim também a oração é o nosso alimento
essencial para a nossa vida espiritual, para nós mantermos a nossa vida espiritual, para nós mantermos a presença de Deus. Então, não tem como nós alcançar algo se nós não buscarmos, se nós não pedirmos, se nós não orarmos. Tem até um hino que as irmãs cantam, né? Se eu orar, Deus vai ouvir. Se eu orar, Deus vai responder, né? Então, é por intermédio da oração, é por intermédio desse exercício diário que nós temos, né? Está até sendo colocado aqui que é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritual avivada. Então, é o que nós falamos lá, né? A cada passo que nós damos para Deus, é o que a Bíblia diz, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, de que forma que nós nos chegamos a Deus? É por intermédio da oração, é por intermédio da nossa disposição em orar, em pedir, em buscar a presença do Senhor. Então, nós temos que ter a prática da oração. O terceiro subtópico vai dizer sobre a leitura devocional da Bíblia. Então, o crente que é avivado, ele deve ler e estudar de vez em quando? Não, diariamente a Bíblia. Por quê? Nós podemos até dizer, mas por que eu tenho que ler? Por que eu tenho que, às vezes, frequentar a escola dominical, como eu já até ouvi, né? Pessoas dizerem, não, eu não preciso ir na escola dominical, eu já sei, né? Eu já sei tudo, eu já aprendi o que eu tinha que aprender. Mas é interessante nós entendermos que nós precisamos a cada dia chegar mais perto de Deus, cada dia mais nos aproximar de Deus. Então nós vamos ler, meditar na palavra de Deus, estudar a Bíblia, para que nós possamos absorver e viver os seus preceitos e ensinamentos. A Bíblia diz que nós erramos por quê? Porque não conhecemos a Escritura. Então, a partir do momento que nós estudamos, que nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos adquirindo o quê? Conhecimento. Então, a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o que nos ensina, é que nos instrui para que nós possamos ter uma vida na presença de Deus, uma vida voltada para Deus. Então, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. O que a Bíblia faz, né? A partir do momento que nós aprendemos, que nós estudamos, ela nos permite meditar nas coisas de Deus, conhecer a Deus, como citei, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então você não vai conhecer se você não meditar, se você não estudar, se você não buscar. Então Deus, Ele quer a cada dia revelar, né? Nos mostrar quem Ele é. Então nós só vamos conseguir se nós meditarmos, se nós buscarmos, se nós nos aproximarmos de Deus. Mas ela previne o nosso coração de pecar. O que o salmista diz lá no Salmo 119, 11? Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se a palavra de Deus estiver guardada nos nossos corações, nós vamos entender que ela é que nos mostra o correto, né? Não nos deixa pecar. E o que mais a palavra de Deus fala? Ela faz em nós, né? Ela nos consola. Salmo 119, 50. Ela faz mais o que? Ela dirige a vida. E mais, o Salmo 119 e 105. E mais, ela ordena a vida pessoal, Salmo 119, 133. Então, é essencial. A palavra de Deus, ela é indispensável. Nós temos que almejar, buscar, estudar, meditar na palavra de Deus. Como citei o versículo agora há pouco, erramos por não conhecer a palavra de Deus. Então essa é uma busca que nós temos que ter. Então esse segundo ponto
nós temos que essa busca, o avivamento espiritual do crente, só é possível mediante a oração, mediante a leitura devocional da palavra de Deus, mediante essa aproximação, essa constante busca pelas coisas de Deus. Então, para que nós possamos ter disciplina nas nossas vidas, nós temos que meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. E o terceiro e último ponto da nossa lição de hoje vai dizer sobre uma vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, de que forma? Nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus. Então, isso não é só para ser refletido lá dentro da igreja, nós mostrarmos somente o que nós somos dentro da igreja. Não, isso é dentro da igreja, aonde nós estivermos, fora da igreja, no nosso lar, nós entendermos que nós somos o sacerdote, né? Do nosso lar. O que é isso? Uma vida pessoal e familiar do crente avivado. Primeiro subtópico, a vida pessoal. Então, o avivamento espiritual também traz consequências para uma vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. O que é isso? Nós aprendemos a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Então, e Paulo aqui está dizendo a Timóteo, né, para que ele possa ter cuidado, primeiro consigo mesmo, da doutrina e a perseverança a respeito do que se tem aprendido. Então, a Bíblia diz que nós não temos que ser ouvintes esquecidos, aquele que aprende e não coloca em prática aquilo que aprendeu. Então, a partir do momento que a palavra de Deus está em nós, que nós entendemos o que a palavra de Deus ela pede para que nós façamos, nós temos que colocar em prática. Como diz, a vida pessoal, é individual, é cada ser humano. Então, nós temos que ter cuidado com nós mesmos. De que forma? Com a nossa integridade. Nós temos que ser íntegros, corretos, procurar fazer o que a palavra de Deus nos instrui, o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ter prudência no falar e no agir, porque, irmãos, nós entendemos que a nossa natureza, às vezes, nos pedem para agir de tantas as formas, de todos os jeitos, se nós não tivermos com a palavra de Deus. Nós às vezes vemos pessoas dizendo: eu tenho uma natureza que eu não consigo. Muitos dizem: eu sou colérico, eu não levo desaforo para casa, né? Mas se a palavra de Deus estiver dentro dos nossos corações, sabemos, entendemos, eu sei que a natureza que nós nascemos, nós vamos morrer com ela, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, essa natureza agora ela passa a ser o que? Controlada pelo Espírito Santo. Nós somos agora moldados, né, pelo Espírito Santo. Tanto que Tiago está dizendo aqui, prudência no falar e no agir, né? Todo homem esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar. O que é isso? Antes de falar, antes de agir, pare, pense, reflita, né? Eu vou fazer isso, mas está de acordo com a palavra de Deus? É o que a palavra de Deus permite que eu faça? Então, que nós possamos estar observando a palavra de Deus, ter prudência. E outro ponto importante na nossa vida pessoal, cuidando na saúde física e emocional.
Está lá em 3 João 1 e 2. Então o que é isso? Ter a nossa vida regrada, cuidado com a nossa saúde física, entender que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que nos fortalece, Deus é aquele que nos dá força, vigor, saúde, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que ter o cuidado com a nossa saúde física e emocional, pois sabemos que tudo é um sacrifício. Então essa vida pessoal é obrigação minha. Eu que tenho que me preocupar em fazer a forma que eu me porto, a forma que eu ando, de que maneira que eu ando, né? Como é que está a minha saúde. Então, teneis motivos para que nós possamos assim fazer, que a nossa vida possa estar pautada na palavra de Deus, que a nossa vida possa estar pautada na palavra de Deus. Essa é uma vida pessoal. Agora, a vida com o cônjuge, uma vida matrimonial deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Nós vemos tantos lares serem destruídos por o quê? Por faltar amor e por faltar a submissão. É o que a Bíblia vai dizer, o que Paulo diz lá, né, em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 13, que lá ele cita uma relação de coisas que tem no meio da igreja, mas ele diz lá, se não tiver o amor, nós não temos nada. Então, voltando isso para a nossa prática, para os cônjuges, né? Se não tiver o amor, nós não conseguimos, nós não caminhamos. Amor e submissão nós só aprendemos se nós meditarmos na palavra de Deus. Vamos entender o que a Bíblia diz. E de que forma? Demonstração de carinho e afeto, mais uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, é dessa forma, não tem como um lar ser um lar abençoado, um lar próspero, se não tiver amor, se não tiver submissão, se não tiver carinho, se não tiver afeto, se não tiver uma comunicação eficiente e atenta, pois sabemos que nós precisamos disso. O cônjuge precisa disso, né? Precisa de carinho, precisa de afeto, precisa se comunicar e precisa ter atenção. E da mesma forma, de igual forma, a vida com os filhos. Um crente que é avivado, ele dá atenção ao seu relacionamento com os filhos, né? E a gente vê tantas outras coisas acontecerem aí, né? Pais que não dão atenção aos filhos, né? Pais que não são amigos de seus filhos, pois o filho precisa do pai tanto quanto o pai precisa do filho. Precisa haver esse laço, essa comunicação, né? Essa afetividade, essa proximidade. O pai, lógico, tem que dar essa liberdade para o filho, né? Para que ele possa, o pai tem que estar aberto para que o filho possa ter essa liberdade para comunicar com ele. De igual forma, o filho tem que dar essa liberdade, estar aberto para esse diálogo, para que nós possamos ter esse relacionamento entre pais e filhos. Nós precisamos, é dever nosso, é dever do pai instruir, né, o filho, como a Bíblia diz, né, instrui o menino no caminho que deve andar, quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Então,
nós entendemos que isso é indispensável para a vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. Primeiro, o que tem que ter? Tem que ter o afeto, tem que ter os cuidados espirituais. O que é isso? Afeto, proximidade, cuidado espiritual. Às vezes nós deixamos os nossos filhos fazerem tantas coisas, mas às vezes não nos preocupamos em falar para o filho: você tem que meditar na palavra de Deus. Às vezes o filho passa horas e horas diante de um aparelho, fazendo outras coisas, mas que nós possamos nos preocupar em instruir os nossos filhos, em mostrar que a palavra de Deus, ela precisa ser lida, precisa ser estudada, para que possa ter um conhecimento. Então, para que a vida dele possa ser cheia do Espírito Santo. Os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, a gente parece que perdeu, né, esse bom hábito. Eu me lembro aqui dos meus avós maternos, eles eram da igreja presbiteriana e eles tinham esse hábito de toda manhã, a primeira coisa que eles faziam ao se levantar, às vezes a gente estava lá passando um dia, acordava, primeira coisa, sentavam, se reunia, agora a gente vai meditar, ler um versículo da palavra de Deus, vai cantar um hino, vai orar, dar oportunidade para alguém falar. Quantas vezes? Então eles tinham esse hábito, esse bom costume. O que é isso? É uma vida avivada, é uma vida na presença de Deus, é ter um relacionamento, né? É ter essa proximidade. Então isso nós temos que o quê? Cultivar, né? Essa boa prática, esse bom costume. E dessa forma nós vamos nos aproximando de Deus e ensinando, instruindo os nossos filhos a ter um bom relacionamento com Deus. Então, o relacionamento cristão com os filhos e a disciplina dos filhos, e jamais esquecermos que nós temos que corrigir, né, os nossos filhos. Tanto que lá em Provérbio diz, né, que o pai que corrige o filho, que castiga o filho, ele livra a sua alma do inferno. Então, o filho não pode ficar sem disciplina, o filho não pode ficar sem correção. Nós não podemos fazer vista grossa, né, quando o filho erra, quando o filho pratica algo de errado. Isso é o que? É o cuidado do pai para com o filho, é o amor do pai para com o filho. Então, a Bíblia diz que Deus corrige. Por que Ele corrige? Porque Ele ama. Então, se nós corrigirmos os nossos filhos, é porque nós o amamos, nós queremos o seu bem, nós queremos que ele entre pelo caminho da verdade, né? Esteja na palavra de Deus. E o último subtópico desse terceiro ponto vai dizer que os efeitos do avivamento na vida pessoal. O que isso causa na nossa vida? O crente avivado, ele é o que? Ele é alegre. Então, o crente que é avivado, ele é alegre, independente da situação, independente do momento. Então, a alegria do Senhor produz o quê? O fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida, e por isso ele é forte, né? Lá em Neemias 8:10, semelhantemente, né, nós temos o exemplo aqui de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. O crente avivado, ele não teme a morte, mesmo nas situações difíceis, mesmo quando o inimigo quer roubar a sua alegria, a sua paz, tirar a sua vida, como no caso aqui desses jovens que os irmãos conhecem, se depararam entre a fornalha de fogo. O rei lá lançou um decreto, tem a imagem aqui, aquele que não se prostrar vai ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas o filho que nós aprendemos, que foi instruído, que foi ensinado, o crente que tem o conhecimento da palavra de Deus, o crente que é avivado, ele não vai se prostrar, né? Ele se prostra sim diante de Deus, do Deus verdadeiro,
do Senhor que pode. Então nós vemos nessa passagem que esses jovens, eles não se prostraram. Por quê? Porque eles tinham no seu coração o temor a Deus, a sua convicção que realmente, que só Deus, Ele é Senhor. Tanto que eles diz, né, na sua declaração ali diante do rei: ó, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da fornalha, ou livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Então, independente da situação, o avivamento, isso causa nas nossas vidas alegria, independente da situação, independente do momento, independente de onde nós estivermos. Então, essa é uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos desse avivamento, e é esse avivamento que vai nos trazer a santificação. Então, se nós queremos ver Deus, se nós queremos chegar até Deus, nós precisamos ter uma vida avivada, nós precisamos ter uma vida na presença de Deus, e nós só vamos conseguir mediante tudo isso que nós aprendemos nessa lição de hoje. Ter uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Só assim nós vamos chegar à presença de Deus, nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E Deus abençoe os irmãos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, mais uma aula tão abençoada, onde nós aprendemos aí, junto com o nosso evangelista Aguinaldo, sobre o avivamento na nossa vida pessoal, né? O poder da oração, enfim, que Deus possa te abençoar. Meus irmãos, eu quero agradecer desde já a sua presença, agradecer a vida aqui do nosso professor, que Deus possa abençoar você, possa aí te dar uma semana, que vai se iniciar aí uma semana abençoada. Meus irmãos, eu quero ressaltar junto com os irmãos a presença pessoal dos irmãos na nossa escola bíblica dominical. Os irmãos que podem estar conosco aos domingos pela manhã, nós sabemos que temos aí uma sala para cada idade adequada, um ensinamento adequado para cada idade, é uma forma de Deus aí nos abençoar e nós aprendermos, irmãos, a palavra de Deus. Nós temos como regra de fé a palavra do Senhor, e é dessa forma que nós possamos conhecer a Deus mais de perto, possamos nos estruturar cada vez mais. Meus irmãos, eu quero aqui também ressaltar junto com os irmãos a importância da sua contribuição, né, meu irmão? Está passando aí na tela do seu vídeo aí, nosso Pix aqui, a chave Pix aqui da igreja. Irmãos, contribua, oferte, dizime com alegria. Irmãos, é uma forma do Senhor nos abençoar, é uma forma de retribuirmos o nosso amor pelo Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Meus irmãos, eu quero também ressaltar o horário de culto aqui da nossa igreja. Aqui na nossa igreja sede, nós temos as terças-feiras e quintas-feiras às 19h30 e no domingo às 19 horas, aqui na nossa igreja sede. Você é nosso convidado, você que está aqui mais perto de nós, que você que quer vir nos conhecer, você é nosso convidado. E também nas nossas congregações, meus irmãos, nós temos aí praticamente uma igreja a cada bairro. Você é nosso convidado especial. Aí nós temos nossos cultos às quartas, quintas e sextas-feiras às 19h30 e no domingo às 19 horas. Como disse, você é nosso convidado. Venha ouvir o louvor, venha cultuar. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você de uma forma especial e poderosa. Eu quero agradecer mais uma vez a você, nosso aluno, que sempre está nos acompanhando, também a vida aqui da nossa equipe, que faz com que esse trabalho aconteça, a vida dos nossos pastores, todos os nossos professores, que Deus realmente venha os abençoar de uma forma especial, grandiosa. E eu quero encerrar essa aula com uma oração, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Convido você, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça mais uma vez, agradecemos a Ti realmente por estar aqui, Senhor, por poder ouvir a Tua palavra. Continua abençoando, Pai, nossas vidas, que nós possamos continuar levando a Sua palavra e que nós possamos aprender e praticar a Sua palavra, que aquilo que aprendemos nesse dia esteja escrito realmente na tábua do nosso coração,
é uma forma realmente de ter uma vida abençoada diante de Ti. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos a Ti e Te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, e até a próxima aula.